William Murari. Boa noite, Nicolau. Quais as novidades do nosso tricolor paulista? Pela manhã eu estava contando para vocês, outro dia, só para vocês entenderem como é que funciona essas informações que a gente consegue, né? Estava conversando com uma pessoa do São Paulo, uma pessoa do departamento de futebol, sobre contratações. E aí eu estava falando do sucesso do Botafogo, né? E a pessoa falou, Nicola, quanto é que o Botafogo gastou? Eu falei, 373 milhões. Ele falou, com esse dinheiro é fácil contratar, né? Eita, estamos ao vivo? Estamos, acabou a luz por aqui, mas estamos momentaneamente por aqui, tá? Bom, seguindo por aqui. E essa pessoa do São Paulo estava contando o seguinte, Nicola, com dinheiro é muito mais fácil, né? Eu falei, mas o Botafogo contratou vários jogadores de graça. Ele falou, esquece essa história de graça, Nicola, não tem de graça no futebol. Aí eu falei, bom, mas, por exemplo, o Barbosa foi de graça, o Alex Telles veio de graça. Aí essa pessoa elencou 5 atletas que fazem sucesso no Botafogo atual que estiveram nos planos do São Paulo. O John só não fechou com o São Paulo porque na última hora, segundo o São Paulo, o presidente do Santos na época pediu 4 milhões a mais, não queria negociar o John com um rival. O Alex Telles é um velho conhecido do Rui Costa. O Rui chegou a contratar o Alex Telles do Juventude quando era dirigente do Grêmio e foi o Rui quem o vendeu para o exterior. Então o Rui vinha monitorando a situação do Alex Telles e não conseguiu, quando o Alex rescindiu o contrato com o Al Nassr, fechar com o jogador porque o Botafogo ofereceu muito mais. Situação um pouco diferente do Marlon Freitas. O Marlon tinha tudo acertado com o São Paulo quando saiu do Atlético Goianiense, ele saiu livre, mas a verdade é que o Rogério Ceni vetou a contratação do Marlon Freitas, entendendo que o Marlon não seria um jogador útil para o São Paulo. O Gregory estava deixando o futebol, estava acenando com a saída do futebol dos Estados Unidos a algumas janelas. E o São Paulo vinha trabalhando essa possibilidade de contratação. Quando o Botafogo ofereceu 13 milhões de compra, o São Paulo acabou precisando sair dessa operação. E também, de acordo com essa fonte do São Paulo, o Igor Jesus, que é hoje atacante titular do Botafogo e titular da seleção brasileira, estava nos planos do São Paulo. Quando ele sai de graça do Shabab El-Ahly, ele tinha uma proposta oficial do São Paulo, mas a comissão, os valores de salário e todo o pacote acabaram por fazer com que ele optasse pelo Botafogo, tá? Molinas, Defensa ou Yelson Guzmán, do Tolima, ambos camisas 10 podem aparecer no São Paulo? Ambos com valores dentro da realidade. Gustavo, o que eu vou fazer? Eu vou printar sua mensagem e vou repassar para uma fonte são paulina. Mas, enquanto a gente aguarda a resposta, deixa eu trazer uma informação importante, que eu ainda nem contei em vídeo porque eu só consegui apurar depois da publicação do vídeo. Acabou o vídeo 2 minutos depois, o Evandro, que é pai do Evander, jogador da Major League Soccer do Seattle Sounders, me telefonou, me retornou a uma ligação que eu havia feito. Eu tinha perguntado para ele se tinha alguma chance de o Evander pintar no São Paulo. O Evandro contou que não há nenhum interesse do São Paulo, nunca houve uma consulta ou nada desse tipo, tá? Boa noite. Você conhece esses 2 jogadores? Mandei aqui para uma pessoa do departamento de futebol. Então, assim, sobre o Evander no São Paulo, chance nenhuma. O Evander hoje, vou até acrescentar uma informação importante já para vocês, que vocês vão ver amanhã com mais detalhes no vídeo. O Evander hoje quer muito voltar para o Brasil, muito, muito, muito. Ele até brigou com o dono do clube lá, o negócio ficou meio feio, foi uma treta meio pesada. E para tirar o Evander do Seattle Sounders, há necessidade de um investimento de mais ou menos 9 milhões de dólares. Não parece ser hoje o perfil que o São Paulo vai buscar, até porque o Tricolor passa por enormes dificuldades financeiras. Mas os números do Evander na temporada passada são assustadoramente bons. Vocês lembram desse jogador? Surge na base do Vasco, é vendido por Midland, da Dinamarca. Na temporada passada, na temporada atual, 32 jogos, 15 gols e 19 assistências. O cara, só para vocês entenderem, ele concorreu, ou está concorrendo, a melhor jogador do torneio contra Messi e Luizito Soares. E olha que o time dele, o Seattle Sounders, terminou o campeonato no 10º lugar, tá? Então, os números do Evander no futebol americano são melhores, por exemplo, do que os do Almada e do Savarino, que voltaram para o Brasil depois de jogarem na Major League Soccer lá nos Estados Unidos, e no Botafogo estão arrebentando. Qual é a verdade? Que o Wendel recebeu proposta da Juventus da Itália e ele está próximo de fechar com o São Paulo, ou ele está próximo de fechar com o São Paulo? Não tenho notícia sobre o interesse da Juve. O São Paulo está muito confiante de que o Wendel será reforço para o próximo ano, tá?
negociações bem avançadas. O único risco do São Paulo é se aparecesse uma proposta de um clube importante do futebol europeu. Não acredito que a Juventus faça esse movimento, até porque o Wendel hoje é reserva lá no... O São Paulo está devendo 1 bilhão. Juliano e era Iane. Vamos falar um pouquinho sobre as contas do São Paulo. Eu contei com exclusividade ao longo dessa semana que o São Paulo registrou um déficit de 191 milhões de reais nos 9 primeiros meses do ano. Esse número veio do Conselho Fiscal, tá? Peraí, só pessoal, só que o Matheus tá vendo um bichinho aqui, então pronto, um mosquito, isso, beleza. Bom, então assim, o São Paulo fechou com um déficit de 191 milhões de reais nos 9 primeiros meses desse ano. E a estimativa não, é a certeza de que vai fechar com baita prejuízo. Só vai evitar um caos financeiro se o São Paulo conseguir pelo menos umas 2 boas vendas. Diante desse cenário, por conta desse aumento gigante do superávit, do déficit, o São Paulo viu suas dívidas aumentarem. Elas estavam em 666 milhões de reais na virada do ano, e hoje já estão acima de 800 milhões de reais, tá? O Zubeldia pediu um centroavante. Eu não consigo confirmar para você se pediu ou não, mas eu posso assegurar que o São Paulo não vai contratar centroavante. A avaliação dentro do São Paulo é de que o setor já está bem servido com Caleri e André Silva, e mais, com a promoção no ano que vem do Rian Francisco. O Rian é um menino de 17 anos de idade, que pertence às categorias de base, números impressionantes na base. Ele jogou quase toda a temporada, agora ele tem 18, mas ele jogou quase toda a temporada com 17 anos no Sub-20, tem média de quase 1 gol por jogo. Na temporada anterior, no Sub-17, os números, mais de 1 gol por partida, tá? Então o Rian Francisco deve disputar a Copa São Paulo do ano que vem e em seguida ser promovido ao time principal. Então é isso aí, torcedor. Se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha o vídeo aí. Também a mais torcedores de São Paulino para estar recebendo nossos próximos conteúdos. Muito obrigado a você que já é inscrito, faz parte do nosso canal.